Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse ursinho amigurumi de crochê. Ele é super rápido de ser feito, fácil, e na vídeo eu vou mostrar todo o passo a passo detalhado para vocês fazerem. Eu já peço para que vocês deixem seu like, compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso e fazer também. Vamos aprender o nosso ursinho então? Os materiais que eu vou utilizar serão os seguintes: fio amigurumi da Círculo, uma agulha de crochê 3,0 milímetros, tesoura e agulha para arremates e costurarmos a nossa peça, um marcador de pontos e olhos com travas de segurança. Esse meu são de 9 milímetros. E eu vou precisar também da fibra siliconada. O fio amigurumi, ele tem 492 tacks, ele é 100% algodão. Cada novelo possui 254 metros. As cores que eu vou utilizar vai ser um tom de pele, essa aqui é 7650, e um tom de azul, 2137, onde que vai ser a roupinha do nosso ursinho. E o marrom vai ser para fazer os detalhes da orelha e do focinho. Esse meu é 7567. Você pode fazer a combinação de cores que você desejar. A cartela do fio amigurumi é bem variada, com várias tonalidades de bege. Então, você pode escolher a que você preferir e fazer, tanto para menina quanto para menino. Para maiores informações sobre o fio amigurumi ou os outros materiais utilizados, basta entrar no site da Círculo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Com o fio 7650, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, eu faço a laçada do anel mágico, eu pego e fecho aqui essa laçada. Eu não conto ela como um ponto baixo, é somente a laçada em que eu fecho para podermos iniciar o nosso trabalho. Às vezes a gente conta como um ponto baixo, mas não é. Este, então, sim, vai ser o primeiro ponto baixo. Então, nós vamos seguir até obtermos 6 pontos baixos. Então, agora sim, você vê que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Nós vamos puxar e vamos fechar o nosso anel mágico. Aqui eu já entro no primeiro ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Então, aqui já vai ser o primeiro ponto da segunda carreira, e nós já vamos colocar o marcador de pontos. No amigurumi, as carreiras são circulares, então não tem início e fim. Por isso que nós vamos usar os marcadores. Então, aqui é o início da carreira, eu fiz um ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, aqui foram um aumento. Então, a próxima também vou fazer mais um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, essa, a segunda carreira, nós vamos seguir fazendo 6 aumentos. Então, no total, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei, então, aqui. Aqui eu puxo bem. Eu costumo dar um nozinho. E depois, eu passo na minha agulha esse fio. A gente sempre tem que dar um nozinho, porque senão ele pode abrir essa trama. Então, eu venho e passo por entre os pontos
movimento de ida e volta. Às vezes é um pouquinho difícil, porque tá bem fechadinho os pontos. E corta esse excesso. Então, já fica ali escondido e bem fechadinho. Então, agora nós vamos para a terceira carreira. Então, eu tiro o meu marcador, eu faço o primeiro ponto, já recoloco, para saber que é o início da minha terceira carreira. A terceira carreira nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, eu fiz um ponto baixo, no ponto de base eu venho para o próximo, eu faço um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, um ponto baixo e um aumento. Por toda a minha carreira. E no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos, agora eu vou para a quarta carreira. A quarta carreira são 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz o primeiro, recoloco, onde inicia, então, a quarta carreira. Então, eu vou fazer um ponto baixo no ponto de base, vou para o próximo ponto de base e faço mais um ponto baixo. E agora sim eu faço o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou seguir dessa forma, com 2 pontos baixos e um aumento por toda a extensão da carreira. E no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. A terceira carreira são 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz o primeiro ponto baixo no ponto de base, o próximo ponto baixo, o terceiro ponto baixo, cada um em seu ponto de base. Agora eu vou fazer o aumento. Você vai perceber que vai ficar aumento sobre aumento. Onde estava na carreira anterior o aumento, em cima vai ficar o aumento também. Então, eu sigo fazendo 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos, um aumento, seguindo sempre essa repetição. E no final eu vou ficar com 30 pontos baixos. A sexta carreira vai ser 4 pontos baixos e um aumento. Então, vou fazer o primeiro, o segundo, terceiro e o quarto, cada um no seu ponto de base. E agora eu vou fazer um aumento. Então, agora vou seguir novamente fazendo 4 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento, sempre nessa repetição, por 6 vezes, né? E no final vou ficar com 36 pontos baixos. A sétima carreira eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento, 5 pontos baixos e um aumento, seguindo sempre essa repetição por toda a extensão. E no final nós vamos ficar com 42 pontos baixos. Aqui já está a minha finalizada. Então, vocês vão ver que ela vai ficar com esses cantinhos, isso não é problema, porque agora nós vamos seguir em carreira circular, nós não vamos mais fazer aumentos. Nós somente vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, aqui eu já fiz, tirei o marcador, fiz o ponto, vai ser onde eu vou iniciar a oitava carreira. Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, então ela vai acabar tirando esses cantinhos e vai ficar arredondado. Nós vamos seguir da oitava carreira até a carreira de número 17, a 17ª carreira, somente fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, e cada uma delas terá 42 pontos baixos. Já fiz as minhas 17 carreiras, então o rostinho já vai tomando forma. Aqui eu já adiantei e coloquei o olhinho, então o olhinho nós vamos colocar na entre a 10ª e a 11ª carreira. Então, eu venho aqui, eu sempre coloco do lado oposto da onde eu estou, onde eu inicio o trabalho. Às vezes aqui não fica assim, às vezes tu coloca um aqui e acaba parecendo que vai ficando torto. Então, eu coloco sempre do outro lado de onde eu iniciei o meu trabalho. Então, eu venho aqui e conto 10 carreiras.
10 carreiras. Então, foi onde é que eu coloquei. Então, entre a 10ª e a 11ª. Então, depois que eu coloquei o primeiro, eu conto 8, intervalo de 8 pontos, que seria entre um ponto e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, eu vou colocar o segundo olhinho. Então, primeiro eu coloco um. Primeiro eu costumo marcar os dois e colocar. Então, aqui eu já quis levar um pouco adiantado. E já deixo. Primeiro eu coloco os 2 alfinetes. E depois eu coloco os 2 olhinhos. Então, aqui eu coloco o olhinho. E venho para o outro lado. E coloco a trava. Então, o olhinho já está preso. Agora eu vou seguir, então, com a minha 18ª carreira. Então, só para relembrar, os olhos vão entre a 10ª e a 11ª carreira com um intervalo de 8 pontos. Agora vamos para a carreira de número 18. Nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, eu faço o meu primeiro ponto da carreira. Então, vou fazer 5 pontos. No começo, nós fizemos até 5 pontos baixos e um aumento. Depois seguimos circular. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, cada um no seu ponto de base. E nós vamos fazer uma diminuição. Então, 5 pontos baixos. Eu pego a alça da frente do primeiro ponto, o próximo ponto de base. Venho no mais um, no próximo, e pego a alça da frente. Vocês podem ver que o ponto tem alça da frente e alça de trás, todos os pontos. Então, eu fiz os 5, no sexto eu pego a alça da frente, e no sétimo eu pego a alça da frente. E puxo os dois juntos e faço um ponto baixo. Então, eu fiz uma diminuição. Agora, eu venho aqui no próximo espaço e faço mais 5 pontos baixos. E vou fazer novamente uma diminuição. Então, eu pego a alça da frente do ponto seguinte, puxo a minha laçada e fecho. Aqui eu fiz mais uma diminuição. E eu venho aqui, eu não coloco o meu ponto no começo, que eu tinha dificuldade e que eu vinha já nesse, fazendo o seguinte. Não, né? Porque a gente fez esse e esse foram esses 2 buraquinhos, né? O espacinho ali, você vai ver, são as 2 diminuições. Então, nós íamos nesta próxima. Vamos fazer novamente. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nesse ponto e neste seguinte vai ser a diminuição. Eu venho aqui no próximo e sigo novamente com os 5 pontos baixos. Eu vou fazer dessa forma até o final da minha carreira. 5 pontos baixos, uma diminuição, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou seguir com essa repetição. E no final eu vou ficar com 36 pontos baixos. Você conte no seu, vê se tem exatamente esses 36 pontos baixos para fechar bem certinho as carreiras. Vamos para a carreira de número 19. Então, vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, vou fazer 4 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou pegar novamente as alças da frente, a alça da frente do próximo ponto. E vou fazer um ponto baixo. Então, foi uma diminuição. Então, eu vou seguir fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha carreira. E no final, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Carreira de número 20, então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Pego a alça da frente do primeiro, a alça da frente do segundo e faço uma diminuição. Então, vou seguir 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a extensão da minha carreira.
Aqui você vai ver que já vai começar a diminuir, vai puxar, né, um pouquinho para dentro. Então, eu sigo com 3 pontos baixos, uma diminuição por toda a extensão, e eu vou ficar com 24 pontos baixos. Cheguei ao final, então, da 20ª carreira com 24 pontos baixos. Está dessa forma. Aqui nós vamos, antes de seguir, nós vamos colocar um pouco de fibra dentro, porque depois vai começar a fechar mais, aí fica um pouco mais difícil. Então, nós já colocamos um pouco nessa parte. Aí você vai colocando e vai colocando pelas laterais primeiro, vai preenchendo as laterais e depois você vai vendo se no meio você precisa colocar mais. Então, você vai preenchendo bem nas lateral e depois você coloca no meio. Não precisa encher tanto agora, porque depois ainda nós vamos fazer a careira aqui e vai ficar pegando na fibra. Então, nós vamos colocar um pouco, só para ser mais fácil. Depois vai ficar mais fininho, então é mais difícil de colocar. A gente coloca só mais na parte do meio. Então, aqui a gente preenche bem nas laterais. Agora, nós vamos para a carreira de número 21. Aqui eu já fiz o primeiro ponto. Eu coloco o meu marcador de volta. A carreira de número 21 vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz os dois e agora eu vou fazer a diminuição. Então, aqui você vai ver que ela vai apertar bem, né? Vai diminuir bastante. Então, é importante na diminuição você fazer o ponto bem apertadinho, para não ficar muito buraco, que às vezes fica uns espaços, né, maiores. Então, quando você vai fazer a diminuição, você tenta pegar bem o ponto mais apertado. Então, eu vou seguir e no final da minha carreira, eu vou ficar com 18 pontos baixos. A carreira de número 22, nós vamos fazer novamente 18 pontos baixos. Então, cada um em seu ponto de base. Agora, nós vamos para a carreira número 23. Antes de seguirmos, eu vou pegar o meu tom de azul 2137 ou o tom que você preferir. Se você deseja fazer ela rosa ou outras cores, você pega a cor que você escolheu. Então, nós vamos fazer a troca de cor, que aqui nós vamos seguir com o corpo. Então, eu deixo o meu fio dobrado e vou dentro dessa última laçada que eu fiz da carreira número 22 e vou puxar esse fio. Eu puxo a minha laçada, eu pego esse fio do meu novelo e eu prendo com um ponto baixíssimo dentro do mesmo ponto de base onde eu terminei a carreira. Então, agora eu vou seguir na carreira de número 23. Eu sigo com o fio do novelo e faço novamente 18 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Eu faço uns 3 pontos levando o fio junto e depois, então, eu corto o fio. Esse é aquele que ficou da sobrinha, onde eu dobrei, e esse é o que vem do meu novelo. Então, eu já corto e essa parte eu posso levar ela junto, escondendo, ou deixar na parte de dentro, junto com a fibra. Então, agora nós vamos seguir novamente com ponto baixo sobre ponto baixo de base.
Cheguei no final da carreira de número 23 com 18 pontos baixos. Aqui eu só vim mostrar, então, que eu fiz o último ponto, o ponto de base, aqui foi só aonde eu uni o nosso fio. Então, aqui no meio não vai um ponto. Esse ponto, ele já é o da carreira 22. Então, essa aqui foi feito só um ponto baixíssimo só para unir. Então, aqui não vai o ponto, ele vai normalmente no meio de todos os pontos. E agora aqui eu já vou inserir, então, onde é que eu tinha o marcador. Então, vai ser já o primeiro ponto da nossa carreira de número 24. Então, aqui eu coloco de volta o meu marcador. A carreira de número 24 vai ser de aumentos. Então, vai ser 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira, da mesma forma que a gente fez lá na cabeça. 2 pontos altos e um aumento. Nós vamos seguir essa repetição e no final nós vamos ficar com 24 pontos baixos. A carreira de número 25, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base e nós vamos ficar novamente com 24 pontos baixos. Agora vamos para a carreira de número 26. Então, nós vamos fazer mais uma carreira com aumentos. Então, a carreira de número 26 vai ser 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento até o final da nossa carreira e nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 27, nós vamos fazer novamente os 30 pontos baixos. Então, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo de base sem aumento nenhum. A carreira de número 28, então, vai ser 4 pontos baixos. Eu já fiz o primeiro, segundo, terceiro e quarto, e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento, e no final da carreira nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Finalizei, então, a carreira de número 28 com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos seguir com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Eu peço desculpas porque eu acho que alguma vez eu falei ponto alto, mas é sempre pontos baixos. Talvez eu tenha falado. Então, sempre vai ser pontos baixos. Nós vamos seguir agora sempre ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos fazer a carreira de número 29 até a carreira de número 42 com 36 pontos baixos cada carreira. Eu queria fazer uma pequena correção, que se você deseja fazer ela todo o seu ursinho em azul, então você segue até a carreira de número 42. Senão você, quando chegar na carreira de número 38, você troca de cor. Então, eu vou usar o bege e eu vou trocar a cor. Então, aqui eu faço a laçada, igual eu fiz das outras partes. E eu faço um ponto baixíssimo e já sigo com o meu bege. E aqui, esse tom de azul, então, eu corto. Então, aqui eu vou seguir pontos baixos sobre pontos baixos de base agora, até a carreira de número 42. Cada uma delas vai permanecer com 36 pontos baixos. Cheguei na carreira de número 42, então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos colocar mais enchimento, mais um pouco de enchimento. Nós colocamos bem ali na parte onde tem o pescoço, para ficar bem firme.
Aqui, se você quiser fazer também algumas carreiras a menos, você pode deixar com 40 carreiras. Aí, como você preferir. Vou colocar o enchimento. E agora, nós vamos começar a fazer as carreiras de diminuições. Então, aqui, a carreira de número 43, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos, fiz aqui 2, 3, 4 e uma diminuição, pegando pela alça da frente da primeira carreira, da primeira ponto baixo de base, a alça da frente do segundo ponto baixo de base e puxar os dois. É a mesma forma que nós fizemos as diminuições na cabeça. Eu não vou ficar aqui repetindo todo o passo, carreira por carreira, para não ficar muito longo. Então, eu vou falar para vocês e depois eu venho mostrar. Então, essa carreira de número 43, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Por toda a carreira, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A carreira de número 44, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira e nós vamos ficar com 24 pontos baixos. A carreira de número 45, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, vamos repetir, e no final nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Eu vou fazer essa etapa e eu já mostro como vai ficar. Cheguei na carreira de número 45 e vocês podem ver que já fechou bastante. Agora, nós vamos para a carreira de número 46. A carreira de número 46 é um ponto baixo, vou colocar aqui meu marcador, e uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. E eu vou seguir por toda a minha carreira, e no final nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Depois nós vamos colocar mais um pouco de fibra, porque ela vai fechar bastante, então vai ficar mais difícil de ir colocando. Então, agora é melhor nós pegarmos e colocarmos cada carreira, acrescentar um pouquinho de fibra, até fechar todo o nosso urso. Então, aqui eu fiz a última diminuição. E, ó, já fechou bastante. Aqui nós vamos colocar mais um pouco de fibra. Você vem com a mão e você vai sentindo aqui, ó, que tá bastante vazio ainda. Então, nós vamos encher bem essa parte, porque é onde o ursinho vai ficar de pé. Então, ele tem que ficar bem cheinho. Vou colocar mais um pouquinho. Agora, então, eu vou deixar mais um espacinho para nós seguirmos, porque se a gente colocar muita fibra, ela vai sair aqui e vai ser difícil de trabalhar. Então, agora nós vamos fazer 6 diminuições. Vamos pegar todos de 2, alça da frente do segundo, e vamos fazer toda essa etapa dessa forma, pegando sempre de 2 em 2. E no final, nós vamos ficar com somente 6 pontos baixos. Então, aqui tem que ir com mais calma, cuidar para não pegar a fibra e puxar bem a laçada para ficar bem fechadinho. Então, aqui vou fazer mais um, que vai ser o... Então, agora aqui ficou dessa forma. Ficou bem fechadinho. Então, aqui você vem ver se precisa mais, ó. Conforme você vai avançando na carreira, você vê que dá para colocar mais um pouquinho. Então, aqui você coloca, põe um pouquinho. Pega a ajuda, né, da agulha. E vai colocando mais um pouquinho para essa parte aqui não ficar muito molinha. Agora, aqui, então, eu corto meu fio, eu deixo um excesso, passo
por essa alcinha. E eu vou colocar esse meu fio na agulha de tapeçaria e vou fechar aqui, fazendo um anel mágico invertido. Então, eu pego todas as laçadas. Passo o fio por todas essas laçadas. E depois eu puxo. Então, já vou fechar esse anel mágico. Eu costumo dar um nozinho. E depois eu passo esse fio entre a trama e saio lá do outro lado. Já está finalizado o corpinho do nosso ursinho.